todos os públicos. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Eu converso agora com o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, que foi relator da reforma da Previdência aqui na Câmara. Os homens passam a se aposentar com 65 anos e as mulheres com 62. Não existe mais a aposentadoria baseada apenas no tempo de contribuição. No Senado, caiu a parte do texto que reduzia o número de trabalhadores que ganhariam o abono salarial. Deputado, bem-vindo. Olá, Mariana. Muito obrigado. Deputado, o trabalhador, de forma geral, vai ter que trabalhar mais anos para se aposentar, né? Olha, o processo na verdade, é aquele que o trabalhador, eu diria que com renda mais baixa, ele já se aposenta mais tarde, porque ele não consegue contribuir os 35 anos consecutivos. Normalmente ele acaba ficando desempregado, então os dados mostram que o trabalhador com renda mais baixa do setor privado acaba se aposentando já com 65 anos. Mas o fato é que você tem regras para aqueles que vão entrar no mercado de trabalho, que são novas regras para os que vão entrar. Por isso, idade mínima, que é algo que não existia anteriormente. O Brasil é um dos únicos países do mundo que não tem idade mínima. É um dos poucos países. Então você estabelece idade mínima e você estabelece regras para aqueles que vão entrar no mercado de trabalho, estabelece regras também para aqueles que estão no mercado de trabalho, que são as regras de transição. E você mantém todas as regras que já valem hoje para aqueles que já estão aposentados ou aqueles que já preencheram todos os requisitos para se aposentar hoje. Esses ficam com as mesmas regras. Como receber o mesmo salário depois da aposentadoria? Não altera absolutamente nada para quem já é aposentado ou quem ainda não se aposentou, mas já preencheu todos os requisitos e ainda está trabalhando. Esse não perde esses requisitos, se aposenta a qualquer momento que ele queira. Então, eu acho que o processo, a gente tem muita convicção que o processo é para você dar solidez a um sistema de previdência. Veja que o Brasil e os países do mundo têm um sistema de previdência para que você possa se prevenir, para que você possa ter um seguro contra a perda de capacidade laboral no decorrer do tempo. Com a vida, nós vamos perdendo capacidade laboral, capacidade de trabalho, ao ponto de chegarmos a uma determinada idade e não podermos mais trabalhar. E quem é que vai cuidar de nós? É o sistema de previdência, é a aposentadoria. E esse sistema é para aqueles que trabalharam a vida toda e chegam numa determinada idade, eles precisam ter este seguro. Para aqueles que por alguma invalidez não possam trabalhar, é para o mais pobre que depende desse sistema, na medida em que 62% dos aposentados recebem até um salário mínimo. Veja que é um sistema que não pode quebrar, porque 62% recebe até um salário mínimo, depende só da aposentadoria. Para poder viver, 85% recebem até 2 salários mínimos. Então, são os que mais precisam. Né? Por quê? Porque aquele que pode um pouco mais, ele poupou, ele tem uma poupança, ele tem um patrimônio. Esses mais simples, não. Eles dependem desse sistema. Então, reorganizar esse sistema quebrado... Mas tem gente hoje que ainda não tem a poupança privada, a previdência privada, e que... vai ter que enfrentar esse novo sistema também, né? Não. Na verdade, você reorganizou o sistema com regras mais claras e você, na verdade, permite a garantia do pagamento das aposentadorias de um sistema quebrado, que estava crescente o déficit e que ia ter uma ruptura em breve. Veja que já esse ano o próprio presidente da República foi à televisão e disse o seguinte: não tenho dinheiro para pagar as aposentadorias, preciso de um crédito suplementar. Enviou um projeto aqui para a Câmara de 248 bilhões, dos quais 201 para pagar os aposentados. Ele não tinha mais dinheiro, foi à televisão e disse: não vou pagar a aposentadoria se a Câmara não aprovar. E ao aprovar esse crédito suplementar, nós estamos aprovando o quê? Que ele aumente a dívida do país. O país se endividando, o sistema com déficit muito alto. E por que nós chegamos a esse ponto?
Primeiro, porque graças a Deus nós estamos vivendo mais. E ao vivermos mais, é preciso se pagar mais tempo às aposentadorias. Hoje nós encontramos pessoas com muita frequência, de 75 anos, 80 anos, pessoas com mais de 80 anos que nós não víamos algumas décadas atrás. Há uma década, 2 décadas, você não encontrava pessoas com 80 anos, com mais de 80 anos. E essas pessoas dependem da aposentadoria. Então, nós estamos vivendo mais e custa mais caro. E o mais grave, muita gente entrando cedo no sistema, que é para o idoso. Veja que é um sistema que as pessoas entram com 48, 49 anos, se aposentam com 50 anos de idade. É muito cedo para a aposentadoria. Lógico que tudo legal, dentro das regras. Só que o país não permite mais pagar pessoas novas, até porque este seguro é para aqueles que vão perdendo a capacidade laboral e não para aqueles ainda que têm capacidade de trabalho e que muitas vezes utilizam a aposentadoria como uma complementação do salário e não como seguro para após a terceira idade. Então, é um processo de reorganização do sistema, quebra de privilégios, você tem que quebrar privilégios, equacionar o fiscal, se você não paga, porque também você prometer benefícios sem ter o dinheiro é tudo demagogia. E no Brasil a Previdência, aliás, tem evidências. Você imagina que o ano passado, Mariana, 55% do orçamento foi gasto só para pagar aposentados. 55%. A projeção para 2026 é 78% de todo o orçamento só para pagar aposentados. Não é à toa que o Rio Grande do Sul quebrou, Rio Grande do Norte quebrou, não paga aposentados, Minas Gerais quebrou, Rio de Janeiro quebrou e vão quebrando. E o país se endividando também, porque o nosso sistema completamente quebrado. Então, deputado, tem que ajustar essa reforma. Do ponto a ponto. O abono, por exemplo, ficou da mesma forma que hoje em dia. Recebe quem ganha até 2 salários mínimos. Exatamente. Primeiro porque que o no projeto que foi para o Senado era para menos trabalhadores. Na verdade, o projeto que veio para cá era reduzir totalmente, praticamente totalmente o abono. Porque o abono, na verdade, ele paga quem? O que é o abono? É um 14º salário para aqueles que estão trabalhando. É um 14º. Para quem? Para aqueles que estão no mercado de trabalho e não para quem está desempregado. Então, você tinha ali no fundo, que é o FAT, para pagar o seguro-desemprego e para pagar o abono, você tinha um déficit, que você tinha que tirar dinheiro da saúde e da educação para pagar esse abono. Então, o governo mandou, cortando praticamente uma boa parte, reduzindo bastante, e nós aqui na Câmara Federal elevamos. Nós achamos que pagar só quem ganhava salário mínimo era muito pouco, porque só paga de quem ganha 1 a 2 salários mínimos. Então, nós elevamos até R$ 1.365, que é estabelecido na Constituição, que esse é o que define quem é de baixa renda. Então, nós propusemos, não só salário mínimo, vamos pagar quem é de baixa renda. E ao ir ao Senado, o Senado ainda voltou às regras gerais, que continua pagando quem tem 2 salários mínimos. É um processo de negociação e evolução, e eu acho que o resultado nós temos que valorizar, porque o Senado também tem maturidade, a Câmara, foi um processo em andamento, e eu acho que essa parte ficou desse jeito em que pese o déficit que existe no FAT e também em que pese uma ampla discussão se esse abono é um bom programa social ou não. Porque o sacrifício, no fundo, hoje no Brasil, não é para quem trabalha. O grande sacrifício é para quem está desempregado. Ficar desempregado é um sacrifício, não receber. Agora, quem está trabalhando, mais ainda é uma renda baixa. Se você considerar que é só até 2 salários mínimos, eu acho que o Congresso como um todo, mantendo esse valor e mantendo as regras atuais, vai ter que se pensar numa outra solução, mas se mantém desse jeito, eu acho que não é uma proposta ruim, não. Acho que fica do jeito que está. As modificações do BPC, do benefício de prestação continuada, caíram. Caíram totalmente. Por quê? E eu queria saber como é que ficou a situação dos professores. O governo enviou regras diferentes, queria mexer no BPC, que são as pessoas, o benefício de prestação continuada é um programa que atende apenas aqueles que estão em condições de miserabilidade, aqueles que praticamente não têm renda, são os muito pobres. Físicos, e o governo queria mexer nessas regras, nós não vamos mexer. Então, desde a Câmara, o nosso relatório, nós já retiramos essa parte que o governo tinha esta pretensão de mexer, nós já retiramos, não mexe nesse assunto, como em vários outros. Por exemplo, o trabalhador rural, que você tem estados no Brasil, em que se você considera todas as aposentadorias, 81% são trabalhadores rurais, como é o caso do Maranhão.
73% são trabalhadores no Piauí, por exemplo. E que trabalham em condições péssimas, da questão né? rural. E eles são aposentados por essa categoria, que é a categoria do trabalhador rural. Né? Eles dependem desses critérios para se aposentar. Nós também resolvemos não mexer nesse aspecto, o governo queria mexer, nós evitamos mexer nisso, porque nós sentimos que o Nordeste é uma prioridade e o trabalhador rural também tinha que ser mantido a sua idade, todos os critérios. Então nós retiramos o BPC, retiramos o trabalhador rural, os professores nós reduzimos a idade. O governo propunha uma idade, nós reduzimos essa idade. O governo estava propondo 65, nós na transição trouxemos para 60, 57 a mulher, né? Mantivemos regras de transição para o professor bem mais adequadas, né? Nós fomos trazendo... E o Senado manteve? O Senado manteve as regras do professor, que eu acho que foi um grande avanço, né? Veja, o professor, no fundo, se você for observar, lógico, mas ele não quer se aposentar mais cedo. Não é esse o grande objetivo do professor. O professor quer ganhar mais e precisa ganhar mais. Se cansam muito, né, dentro na da verdade, sala de aula. Na verdade, o grande objetivo do país tem que ser o quê? O professor tem que ganhar mais, de fato, tem que ter carga horária reduzida, condições de trabalho adequada, ele tem que ter uma sala com menos que 30 alunos. Essa é a discussão que tem que se fazer e proporcionar o ensino, porque é na sala de aula que você, entre o professor e o aluno, a transmissão do ensino, e não você reduzir a idade de trabalho, ao ponto de professores, por exemplo, se aposentarem com 48 anos, mas não se aposentam. Acabam dando aula em outro lugar, acabam continuando fazendo outras coisas. Então, você também permitir que no Brasil as pessoas se aposentem tão cedo, com 45, 48, 49, não resolve o problema, porque existem estados hoje, e a própria União, que você acaba tendo uma quantidade de inativos muito maior, você acaba pagando muito mais, usando mais recursos para pagar o professor aposentado do que o que está na ativa transmitindo conhecimento. Entendi. Então você tem que pagar bem o aposentado, evitando que pessoas novas entrem no sistema de aposentadoria e permita que aquilo seja dividido com aqueles que têm uma idade mais avançada. E você tem que priorizar aquele que está na sala de aula. Pagar bem, pagar melhor, né? Capacitar, fazer com que tenha resultado o ensino, que a criança saia numa condição melhor para ter uma produtividade maior no futuro, crescer o PIB, aumentar salário, distribuir mais renda. Esse é o processo. Então, aquele que está na ativa... Um dinheiro que não sairia da Seguridade Social. Então, nós melhoramos essa condição, evidentemente, reduzimos a idade do professor que o projeto do governo federal propunha. Reduzimos, fizemos uma boa transição também. Os professores na transição, 55 anos o homem, 52 a mulher. Né? Ainda assim, veja, 52 anos. 55 anos, que é relativamente novo, é relativamente cedo para quem está vivendo, mas hoje em dia se aposenta com 46, 47, 48. Mas às vezes começa com 16, né? Porque quando você termina o segundo grau, você já pode ser professora. Mas aí não, a quantidade de trabalho, ela tem que valer o quanto tempo você trabalha até se aposentar para te dar uma aposentadoria maior. Quanto mais você trabalha, né, é um sistema contributivo, mais você recebe. Agora, tem que ter uma idade mínima para a pessoa definitivamente poder, se quiser, parar de trabalhar. Agora, parar muito cedo realmente não é bom para o país. Não é que, veja, tudo bem, tem que pagar. O Brasil, se fosse um país rico, talvez eu, por exemplo, tenho 56 anos. Você acha que eu posso me dar o luxo de parar hoje de trabalhar e o governo vai me pagar? Não, eu acho que talvez eu possa trabalhar um pouco mais. Né? Se o governo puder, que bom seria todo mundo se aposentar com 50 anos, 56 e receber... Isso tem custo para o país. E é por isso que, às vezes, todo mundo vivendo mais, você acaba gastando mais com o aposentado do que aqueles que estão na ativa produzindo conhecimento. E esses precisam ganhar mais. E não pode, porque tem que pagar uma folha alta de inativos. Tem que equilibrar as coisas. A gente está no fim do programa já, porque aqui é um programa curto, mas claro que eu estou dando mais tempo para o senhor, porque a Previdência é cheia de detalhes, né? Obrigado. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Como é que o senhor responde aos críticos da reforma que dizem que os aposentados brasileiros poderão ficar como os aposentados do Chile, que tem pouco dinheiro para sobreviver, tem tido muito suicídio entre os velhos lá? Porque essa foi uma das razões pelas quais 1 milhão de pessoas foram para as ruas do Chile e derrubaram agora todos os ministros, né? Eu posso dizer o seguinte, primeiro, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O sistema do Chile é completamente diferente do nosso. O sistema do Chile é um sistema de capitalização individual, que é, aliás, o que o governo enviou na proposta
E eu retirei. O que o ministro queria. Isso, nós retiramos. Eu fiz questão Verdade. de retirar, compartilhando essa discussão com os líderes, que eram muito a favor que retirassem, os líderes de bancada, o próprio presidente da Câmara. Por quê? Porque nós achamos que essa discussão de um sistema novo tem que ser num outro momento. A discussão agora é reformar o nosso sistema. E o nosso sistema é um sistema compartilhado. É um sistema diferente do Chile. Não tem nada a ver. O nosso é de repartição. Quem trabalha contribui para quem vai se aposentar. É quem está no mercado de trabalho que deposita. Para quem vai se aposentar. E é coletivo. É diferente do Chile. O Chile é individual. É o sistema que o governo enviou para cá de capitalização individual, que nós retiramos. Quer discutir capitalização individual? Vai discutir em outro momento, sobre a luz da sociedade, de maneira específica, com um grande debate, porque é um novo sistema. Nós nos propusemos a reformar esse sistema atual. Então, nós não podíamos misturar as coisas, fazer uma discussão atrapalhada. Então, nós priorizamos a reforma do sistema e essa discussão deve estar aberta, em que pese o sistema do Chile ter graves problemas que nós identificamos logo no começo. Quando veio o sistema de capitalização, ele veio, por exemplo, sem contribuição patronal. Será que fica de pé? Será que não tem que discutir melhor? Quanto que vai ser a contribuição? Vai ter o piso do salário mínimo garantido? Não vai? Toda essa discussão tem que ter num novo sistema, mas num outro momento. Agora é para reformar e manter de pé um sistema nosso que estava quebrando, prestes a ter uma ruptura muito grave, inclusive, né? E agora a gente ganhou definitivamente um sistema mais justo, mais compatível com o que existe no mundo, né? Mais organizado, com idade mínima, coisa que não tinha no Brasil, as pessoas podendo se aposentar muito cedo, né? Dentro da lei. Ninguém se aposenta, não estou criticando ninguém, não. Ninguém pode criticar ninguém por ter se aposentado aos 45, 46. E é muito normal a gente conhecer pessoas que já se aposentaram com 49 anos. Agora, eu pergunto, pararam de trabalhar? Não, continuam trabalhando, vira uma complementação de salário. Mas dentro da lei, é direito da pessoa. O que nós temos é que mexer nas regras e mexer na lei para proteger o mais pobre, que esse precisa da aposentadoria. Esse não tem patrimônio. Tá bom, deputado. Esse não tem. Então nós precisamos. Eu acho que foi um bom momento aí para o Brasil e eu acho que saiu um bom sistema de previdência. Obrigada pelo seu balanço, pela sua participação. Eu conversei com o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, que foi o relator da reforma da Previdência aqui na Câmara. Ele fez um balanço de como ficou o texto que depois foi aprovado pelo Senado. Você pode rever estas e outras edições em câmara.leg.br/palavra aberta. Até a próxima.